Olá, mais um programa Bem Astral, programa semanal, aqui na Web Rádio Carmen Romani. E hoje o tema não é semanal, é diário. Vamos falar do que pode acontecer diariamente ou de forma diária. Lembrando que, mesmo que possa ser óbvio, o significado de diário é o que nos acontece diariamente. O diário também é o livro que a gente registra o que nos acontece no transcorrer de nossa vida. E o termo diário se relaciona com o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, as nossas práticas sequenciais ou lineares, algo que se repete diariamente, que tem esse alinhavo no acontecimento do nosso próprio tempo. E os ciganos, eles levam isso de uma forma muito clara e sábia. Na sabedoria cigana existe essa importância, essa direção para que a prática seja diária. A importância da realização diária, do envolvimento diário com que se pretende desenvolver, reverenciar, enaltecer. Então, há esse foco de não se distanciar desse tema de uma prática diária. Tem coisas que idealmente devem ser realizadas diariamente, né? Então, a ideia de não se distanciar tanto também do que a gente gosta de fazer ou do que a gente faz. São temas diferentes. Claro que o ideal é gostar de fazer o que se deve fazer diariamente, mas mesmo que a gente gosta de fazer, diariamente, quando ele vem para o diário, ele pode se tornar, ele tem a sua dificuldade para ser desenvolvida, tem que se investir na disciplina, no ritmo, ou seja, até algo que seja prazeroso, que a gente goste de fazer sem nenhum esforço, se você traz ele para o diário, ele vai se lapidar e provavelmente ele também perde a característica da leveza só de algo que seja exercido fluentemente. E o que a gente faz, muitas vezes, claro que são várias naturezas de fazer, tem a natureza do trabalho, tem a natureza de prática espiritual, tem a natureza de afazeres domésticos e tantas outras naturezas, mas o que a gente faz, idealmente, devemos ter um ritmo, se não diário, de forma não tão distante, né? Tudo isso para dizer que a nossa quebra da semana, ela é muito radical em certo sentido, porque o ideal é que não tivéssemos uma diferença tão grande entre o nosso dia de semana de segunda a sexta, que a gente comumente chama de semana comercial ou o dia a dia, vamos dizer assim, muito diferente do final de semana. O ideal é que não houvesse essa diferença de ser uma coisa dia de semana e outra coisa final de semana. Sabemos que cada dia pode sim ter um astral, ter um espírito, ter uma probabilidade de acontecerem mais coisas de certa natureza, mas não essa separação muito brutal de segunda a sexta para sábado e domingo, ela pode também não ser tão interessante. Seria interessante ter uma quebra no meio da semana e outra no final de semana, mas não juntar todo o descanso de um lado e todo, vamos dizer, o não descanso de outro. Isso não pode, com o tempo, ser uma quebra que serve, sabemos, a talvez uma ideia de produtividade, mas nos descolamos de nós mesmos nesse sentido, não é mesmo? Então, a ideia o interessante é que assim, a gente precisa sim descansar, mas muitos formatos esse descanso, às vezes a gente não
o descanso para retomar a atividade é saudável, mas o descanso que, quando a gente não quer que o descanso acabe, né? Para isso que a gente tem que tirar descanso da gente mesmo. E tudo isso porque o que a gente faz não está muito de acordo com algum tipo de ideal nosso. Então, a importância de buscar esse ideal, esse se relacionar minimamente com o que está fazendo, no sentido de ter a ver com você, com a sua natureza, ou apresentar algum sentido, no sentido de acreditar no que se faz. De alguma maneira, essa ligação com a prática, com o fazer, deveria ter esses ingredientes de apreço, de sentido, de crença. O que não pode é ter um afazer ou um trabalho muito distante do que se gosta ou se pretende gostar ou que não tenha nenhum sentido, né? Então, a ideia é falar um pouco da importância dessa relação que temos com a vida, porque nós não temos uma relação diária conosco, e a nossa relação diária conosco depende da nossa relação diária com as nossas práticas. E essas práticas, elas não podem acabar nos distanciando de nós mesmos, né? Então, é fundamental ter fazer sim o que se gosta e se orientar para isso. E da maneira possível levar isso para o seu trabalho, não desempenhar de uma forma que seja descolada. E é interessante que até há uma expressão ou uma gíria para qualificar pessoas, né? Existe esse termo, aquela pessoa é descolada, tal pessoa é descolada. E é interessante porque descolado seria a pessoa que não se cola a nada ou não está colada a nada. Temos movimentos grandes, quantitativos, poderosos que nos envolvem no mundo de hoje, que unem, que são globais, que dão a sensação de volume, de quantidade, e talvez esses movimentos possam nos levar a nos colarmos nele ou a sermos enredados num esquema, num sistema, numa engrenagem. Sim, é provável que esse sentido de descolado venha daí. A pessoa que não se cola a isso, ela seja descolada. No entanto, se a gente olhar com mais atenção, a gente não pode ser descolado no sentido dos nossos anseios, dos nossos desejos, das nossas buscas. Pelo contrário, a gente tem que se colar a elas. E hoje, o que fica sinônimo de uma pessoa interessante seria a pessoa descolada. Mas, contrariamente, ela não deveria se descolar dela mesma. E a descolada não descola. Nessa visão de considerar talvez um movimento que nos tire de nós mesmos. E a ideia é essa, sim, é que a gente tenha sempre muita clareza do que nos faz mais inteiros ou mais integrais. Porque isso é fundamental, é como se fosse um motor, uma gasolina que movimenta a nós mesmos e o propósito maior, porque há propósito no universo. Se a gente não sabe ou se não nos cabe saber totalmente, temos vislumbres desses propósitos. E nós somos parte, sim, desse propósito. E precisamos, nesse sentido, estarmos muito ligados ao nosso próprio propósito. Então, o ideal é que a gente se colhe ao que a gente faz, se colhe a nós mesmos. Não no sentido de perder a liberdade, colou, não no sentido de tirar o movimento, mas ter essa afinidade, se afinizar com isso, né? E, então, a verdade
é que a gente precisa se direcionar porque a gente acredita, para se relacionar diariamente. E se não der para se relacionar diariamente, que seja pelo menos intercalado essa forma de se relacionar. E não mais de um dia, ou seja, se desprender a ponto de precisar de 2, 3 dias para voltar a realizar tal atividade. Se não dá para sediar, claro que existem atividades que precisam do descanso natural. Houve uma sobrecarga, um desgaste, uma intensidade física. No entanto, não se distancie muito. A importância da manutenção do contato e ter essa ideia de que sim, vivemos numa sociedade que tem a predominância desse horário, desses dias comerciais, mas cada vez mais tem possibilidades de haver flexibilidade, movimentos, e especialmente dentro de nós, para buscar essas brechas de onde eu posso realizar. Temos as tecnologias a nosso favor também. Então, essa quebra de ter uma vida durante a semana e outra no final de semana, esta sim que é o foco de algo que pode até ser que haja quem se sinta bem dessa forma e não veja problema. No entanto, o ideal é que nós pudéssemos ter um ritmo mais cíclico em relação a nós mesmos. A Terra é redonda, nosso ciclo ele tende a voltar aos mesmos lugares e quebras pressupõem mudanças mais bruscas e fluir de acordo com algo que não precisa ser quebrado é mais coerente, é mais interessante, é mais saudável. E esse lazer, que é mais direcionado ao final de semana, quando eu gosto do que eu faço, esse lazer não necessariamente precisa ter o espaço para lazer. É interessante sim que esse lazer ele possa ir se apropriando até do fazer, da prática, do labor, para que haja assim esse desempenho prazeroso durante a prática. Então, a ideia é essa, é reconectar ou trazer mais esse gostar para o fazer, para que a gente não tenha que tirar férias da gente mesmo. Porque quando eu começo a desempenhar meu papel e ele vai ficando tão longe, talvez, do que eu queira, e até distanciando, tirando até a minha visão do que eu queira, é claro que isso vai ter uma repercussão maior na sociedade. Porque se eu estou ficando cada vez mais automática, num certo sentido, ou desempenhando algo descolado de mim, eu também vou levar isso para o mundo de alguma maneira. E várias pessoas fazendo isso vão ficar pessoas descoladas, automáticas. E isso gera uma série de coisas, né? Mal-entendidos, agressividades, memórias emocionais negativas. E isso não acaba sendo uma coisa simples que geram outras, em dimensões muito maiores. E daí a importância do tema de levar para o dia a dia, levar para uma consciência, idealmente para os momentos. Então, a necessidade, sim, de ter essa consciência do que se está fazendo, de estar ali realizando algo com presença, com maior consciência, e sabendo as naturezas. Eu vou ter que me dedicar a tal coisa, mas é em nome disso. Ou seja, não perder muito os seus objetivos, não se distanciar tanto dos seus objetivos e que eles não sejam somente de um tipo, que eles possam sim te levar
a objetivos que você queira trazer para o seu dia a dia, em termos de bem-estar interior. E cada um tem um tipo de eleição do que seria esse bem-estar. Mas a prática diária, ela de alguma maneira teria que ser fluente, idealmente, como nós mesmos somos. Somos seres orgânicos, energéticos, enfim, temos muitas definições a respeito do nosso próprio organismo, do nosso próprio ser, dos nossos próprios corpos, né? Temos vários corpos, corpo físico, corpo emocional, corpo energético, mental, psíquico, espiritual, biológico, né? O físico também. Temos várias dimensões e precisamos agregar a elas esse movimento mais fluido. Precisamos sim ter uma sociedade, cidades cada vez mais ter um movimento idealmente mais orgânico e menos automático, como acontece. Então, imagina um lugar onde as pessoas estejam mais centradas e não tão apressadas, correndo. Isso com certeza produz muito mais coisas. Claro que eu estou falando de uma forma geral, mas voltando ao tema, a importância, sim, de se relacionar diariamente, idealmente, com o que se quer, com o que se acredita, com a sua própria vida, porque a nossa vida é diária e ela não pode ser encaixada em quebras. O ideal é ter esse termômetro e sim, nós sermos os nossos próprios termômetros, as nossas próprias bússolas. Nesse sentido, acredito que a gente vai se trombar muito menos, seja fisicamente, seja emocionalmente, dentro da gente, fora da gente. Então, tenha o dia a dia, a sua própria vida como referência de como fluir, como alimentar esse dia a dia. Que prática é essa? Nesse sentido, medite, reflita sobre o que você quer diariamente, ou a cada dia sim, dia não, pelo menos, fazer ou trazer para a sua vida. Desejo práticas diárias para você aqui nesta semana. Até a semana que vem.